perdoas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Rei Celestial, Consolador, Espírito da Verdade, Tu que estás presente em toda parte, ocupando todo lugar, Tesouro dos bens e doador da vida, vinde, habita em nós, purifica-nos de toda impureza e salva as nossas almas, Tu que és bom. Bem-vindo ao nosso podcast, hoje, sexta-feira da Paixão, hoje um dia especialíssimo para a Santa Igreja, e alguns podem estar perguntando, curiosos, este podcast está atrasado ou ele se confundiu, porque a sexta-feira da Paixão já passou. Sim, nós ortodoxos conservamos a tradição que vem desde o primeiro concílio ecumênico, onde celebramos as festas litúrgicas conforme o calendário juliano. Porém, no século XVII houve uma mudança do calendário no Ocidente e houve uns refazimentos de cálculos, e as datas, então, são 13 dias que são diferentes nas datas, mas a Páscoa é um calendário lunar também, e aí é um cálculo um pouco complicado, nós já vamos falar sobre isso, mas existem anos em que as Páscoas do Oriente e do Ocidente coincidem, mas na maioria das vezes não. E hoje é Sexta-feira Santa. E hoje trazemos a meditação da fala de Cristo, conforme escreveu o apóstolo evangelista São João, no capítulo 12, verso 31 do seu evangelho. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ora, esta é a fala de Cristo enquanto ele já se preparava para ser crucificado. Esta é a semana final de Cristo. Muito bem, meus queridos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no ícone que está neste podcast, na capa desse podcast, que é o ícone da cruz. A cruz que é o nosso símbolo, a cruz que é a nossa vitória. O imperador Constantino recebeu a revelação, dizendo: por este sinal tu vencerás. Era o sinal da cruz. Mas isto é reverberação da fala de São Paulo, que dizia que na cruz Cristo triunfou dos principados e potestades e os destinou à ignomínia, os expôs à vergonha. Ignomínia, vergonha. Muito bem. Então, desde este momento que o príncipe deste mundo foi expulso, e agora aguardamos o momento da consumação de todas as coisas. Mas vamos fazer uma meditação aqui sobre o que significa o juízo deste mundo a partir da cruz. Se vocês observarem a cruz ortodoxa, ela tem várias diferenças com a cruz ocidental, detalhes que são peculiares, como, por exemplo, a haste inferior onde Cristo apoia seus pés. A primeira coisa é perceber que os pés de Cristo não estão sobrepostos, como aparece nas imagens do Ocidente, mas sim estão um para a esquerda e outro para a direita. Numa cruz, numa haste, apoiando-se numa haste que é transversal, que está na diagonal. Então, a sua ponta extrema direita está para cima e a sua ponta extrema esquerda está para baixo. Isto porque, então, este ícone quer nos mostrar que a cruz é balança de justiça. Ele é este versículo que nós acabamos de ler. Este é o juízo deste mundo. Então, a haste que aponta para cima, e balança de justiça, por isso que os pés de Cristo estão um para a esquerda, outro para a direita, simbolizando o juízo de Deus. Então, a haste que aponta para cima faz referência ao ladrão que estava crucificado à direita de Cristo, o qual é ícone também da humanidade, que recebe
de Deus o perdão, que recebe de Deus a misericórdia, mediante a confissão dos seus pecados, mediante a iluminação da consciência e do desejo agora de estar com Cristo, do desejo de se unir a Deus. E por isto, o pedido do ladrão, lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. E Cristo sempre nos surpreende e diz, o reino, você não estará quando o reino vier, porque o reino já chegou. Isso são interpretações. Mas a fala de Cristo é esta, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, não era para um momento escatológico distante, mas já agora, neste momento. E por isso que nós que em vida recebemos a Cristo, que nós resolvemos segui-lo, que nós resolvemos botar os nossos pés nas suas pegadas, Cristo nos diz que o reino de Deus não vem com aparência visível, não dirão ele aqui ou lá está, mas o reino de Deus está dentro de vós, isso é muito importante. Começa a interioridade, a agir na interioridade, vamos ver mais adiante um pouco por que isso. A haste diagonal, que aponta na sua extremidade esquerda para baixo, representa o ladrão à esquerda, crucificado, que blasfemava e duvidava de Cristo. Este ladrão é ícone da humanidade que rejeita o nosso Salvador, que não quer se guiar por suas palavras, que duvida da sua natureza, da sua identidade, que zomba de todos os valores que são anunciados, de tudo que é pregado. O seu destino são as regiões inferiores, o Hades, o inferno. Este ladrão, ele tem a pior de todas as respostas, que é que a humanidade até os dias de hoje, que se identifica com este ladrão, tem. A pior de todas as respostas. O silêncio de Deus. Não existe coisa mais terrível do que este silêncio, do que as incertezas que param sobre nós, dos caminhos escuros, cavernosos, das encruzilhadas, dos labirintos desta vida, onde nos perdemos nos nossos próprios pensamentos, onde nós nos confundimos entre tantas teorias, entre tantas percepções, entre tantas falas, uma verdadeira Babel. E onde não existe certeza de nada. A pior de todas as respostas de Deus é o silêncio. E por que a cruz é juízo deste mundo? E porque o mundo foi julgado na cruz? Cristo mesmo fala isso, também registrado pelo evangelista São João. Ele diz, o julgamento é este, a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Estes são os que crucificaram Cristo e os que o continuam crucificando, os que se identificam na pessoa do ladrão da esquerda. Todo aquele que pratica o mal foge da luz e aborrece a luz, para que não sejam julgadas as suas obras. Mas todo aquele que pratica o bem aproxima-se da luz, para que sejam manifestas as suas obras, porque elas são feitas em Deus. Este é Dimas, o ladrão da direita. Ora, a luz, se vocês observarem, vem para todos os homens. A luz não omite ninguém. O sol vem e brilha, manda os seus raios para todos, de norte a sul, de leste a oeste. Porém, esta graça que vem sobre todos, como Cristo diz, ele faz nascer o seu sol sobre justos e injustos e vira sua chuva sobre os bons e os maus. Então, este sol que é dado de graça, ele também conhece, ele se encontra com cavernas, ele aquece as cavernas, mas os seus raios não adentram. E os seres que correm para as cavernas não estão expostos à luz do sol, não participam da vida do sol, sentem o seu calor, mas não participam da vida dele. E este é um ícone da humanidade, ensimesmada, voltada para os seus desejos,
voltadas para os seus egocentrismos, voltadas para as suas pulsões, para as suas paixões, com discursos que servem como cortinas de fumaça. São estes que são semelhantes a Caim, que erguem suas próprias religiões, que estabelecem os seus próprios pensamentos, que invertem os processos, que não procuram se assemelhar a Deus, mas construir um Deus à sua própria imagem, à sua semelhança, onde Deus é um reflexo do homem e não o homem um reflexo de Deus. Então, este caminho daí é o caminho da haste que aponta para baixo. Este é o juízo deste mundo. E por isso que nós vemos tantas indiferenças na Sexta-feira da Paixão, mesmo no calendário ocidental, em que a sociedade celebra, entre os próprios cristãos que estão nas praias, nos bares, e celebrando a vida, dizendo: Cristo já fez tudo por nós. Quando Cristo encontra os discípulos dormindo no Getsêmani, lhe faz a pergunta: não podeis vigiar um só minuto comigo? Onde está a solidariedade de vocês? Onde está a sua identidade com a paixão e a morte de Cristo? Como São Paulo fala, para nos conformarmos à sua morte. Se no batismo dizemos que fomos sepultados com Ele, se nos identificamos com a sua paixão, com a sua morte, é o feriado para se gastar, para se dedicar a guloseimas, a bebedices, e não às orações, à meditação, aos arrependimentos. A cruz é balança de justiça. Ela não julga palavras. Ela adentra ao mais profundo do nosso ser, dos nossos corações. Que Deus nos ilumine. E permitindo Ele, continuaremos com esta reflexão na próxima vez. Que Ele nos abençoe. Ao Filho único e Verbo de Deus, que sendo imortal, para nossa salvação, sem deixares de ser Deus, te fizeste homem, nascendo da sempre Virgem Maria, e foste crucificado, ó Cristo nosso Deus, e pela morte venceste